Muito que bem, vamos falar sobre A Herdeira? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre o livro A Herdeira, de Sidney Sheldon. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre Sidney Sheldon aqui no YouTube, então eu resolvi trazer essa resenha porque eu já tinha lido um outro livro do autor há muito tempo atrás que se chama Conte-me Seus Sonhos. Vou deixar a capinha aqui. Era super um thriller suspense psicológico e na época eu amei muito o livro e no final eu simplesmente dei um grito porque eu falei que história perfeita. Então eu resolvi dar uma chance aqui pra A Herdeira também do autor e vamos lá começar a resenha. A Herdeira então vai contar a história de Elizabeth Roth, filha de Sam Roth, que é o maior acionista da empresa farmacêutica Roth Filhos. Então por que do A Herdeira? Sam Roth sofre um acidente horrível enquanto ele tá escalando uma geleira. Ele pisa em falso, a corda dele arrebenta e ele cai numa vala muito profunda que não tem nenhuma possibilidade de resgate. E a primeira pessoa que fica sabendo dessa notícia é um dos personagens principais da história. O nome dele é Rhys Williams. Ele é o braço direito do Sam, ele não é um acionista da empresa, mas ele trabalha em conjunto com o Sam o tempo inteiro. E cabe a ele então comunicar tanto para Elizabeth quanto para os outros acionistas que tinha acontecido o acidente e o Sam havia falecido. E logo no primeiro capítulo, além de saber da notícia, a gente também vai conhecer um pouco da história do Rhys. Quem ele era, de onde ele veio e como que ele chegou nessa situação de ser o braço direito de Sam Roth. Os próximos capítulos, então, a gente vai conhecer um pouco sobre os acionistas da empresa Roth Filhos. A empresa Roth Filhos, ela tem esse nome justamente porque é uma empresa familiar. Então, todos os acionistas fazem parte da família. Inclusive, as ações não podem ser colocadas à venda para o público, porque para isso acontecer, todos os acionistas têm que entrar num acordo conjunto de que isso pode acontecer, mas não é isso que acontece. Então, guardem essa informação. As ações, elas não podem ser vendidas a público. Então, como eu falei, nos próximos capítulos a gente vai conhecer esses acionistas, que são 4. A primeira deles é Anna. Anna é casada com um boy que se chama Walter. A Anna, quando se casou com ele, ela já era um pouco mais velha. E as pessoas estranharam, porque ele era, tipo, muito bonito, muito charmoso. E as pessoas começaram a se questionar, por que ele se casaria justamente com a Anna, certo? E é lógico que o que veio na cabeça seria por conta do dinheiro. Os dois se casam, eles têm filhos, e o Walter assume o papel da Anna como acionista principal dentro da empresa. Porém, os dois têm um relacionamento super conturbado. O Walter, ele bate na Anna, ele é super abusivo e ele não gosta dos filhos. Pelo contrário, ele tem muitos ciúmes dos filhos. E por ter ciúmes dos filhos, o Walter, ele quer fugir com a Anna e deixar os filhos de fora dessa história. Então, esse é o motivo pelo qual o Walter, ele quer vender as ações, para ele ter dinheiro para conseguir fugir com a Anna. No próximo capítulo, então, a gente vai conhecer Simonetta. Eu não sei se é assim que se fala, mas ela também é uma das acionistas. E Simonetta, então, ela se casa com Ivo. E Ivo também vai assumir o lugar dela como acionista dentro da empresa. Os dois, eles vão ter 3 filhas. E aparentemente eles têm um casamento perfeito, lindo e maravilhoso, mas a gente vai descobrir aqui que Ivo tem uma amante chamada Donatella. E com Donatella ele tem 3 filhos homens. É até meio cômico isso aqui durante o livro, porque sempre que a Simonetta engravidava, a Donatella engravidava em seguida, só que daí Simonetta tinha uma filha mulher e Donatella tinha um filho homem. E o motivo por fim de Ivo querer vender as ações é porque Donatella começou a chantageá-lo, dizendo que se ele não pagar uma boa fortuna pra ela, porque ela tá cansada daquele relacionamento, ela vai expor pra Simonetta e pra todo mundo os filhos e que ele tinha uma amante, etc. Ô cachorro, agora não! No próximo capítulo, então, a gente vai conhecer Helene. Helene é super aventureira. Helene, ela gosta de dominar os homens, ela já se casou várias vezes. E Helene vai se casar com Charles, que foi advogado dela de divórcio do último casamento. E Charles é super submisso. Então os dois se casam e Charles também assume o lugar dela de acionista dentro da empresa. O motivo, então, de Charles de querer vender as ações é porque, depois de bastante tempo casado junto com a Helene, ele não aguenta mais esse relacionamento, ele não aguenta mais ser dominado, e aí ele rouba as joias de Helene para investir num projeto próprio que dá muito errado, e agora ele precisa de dinheiro para fugir, porque se Helene descobrir vai querer matar ele. E o último personagem que a gente vai conhecer dos acionistas é o Sir Alec. Sir Alec, ele casou com uma mulher maravilhosa, incrível,
que trai ele horrores e que tem dívidas de jogo. Então ele está sendo altamente ameaçado pela máfia para que pague as dívidas de jogo da mulher dele. Então para isso ele também quer vender as ações. Então todos eles têm um motivo para vender as ações, e o que impede eles de vender as ações é porque Sam Roth é o acionista que não permite que as ações sejam vendidas. E todos eles tecnicamente têm um motivo para querer que Sam Roth desapareça. Muito bem. A história tá incrível, maravilhosa. A gente vai continuar então, a gente vai conhecer agora sobre Elizabeth e o background da vida dela, que ela cresceu e se tornou uma mulher muito bonita, mas ela nunca teve uma boa relação com o pai ele sempre focou muito mais no trabalho do que com ela. Mas conforme ela foi crescendo, ela e o pai acabaram se acertando um pouco e ela começou até de certa forma a trabalhar com ele. A Elizabeth também, nesse capítulo de conhecimento sobre ela, a gente vai perceber que ela é apaixonada pelo Rhys Williams. Lembra aquele primeiro personagem que eu comentei lá no começo? Só que o Rhys, ele é mais velho, ele se encontra com várias mulheres, enfim. Tudo começa então a realmente desenrolar na história depois que a Elizabeth ela descobre que o pai dela morreu. Ela vai na empresa tal e ela recebe algumas coisas que estavam com ele quando ele morre. E junto disso tem um documento confidencial. E esse é um documento que o próprio Sam contratou um detetive particular para investigar algumas coisas que estavam acontecendo com a empresa. Estava acontecendo alguns incidentes como vazamentos, explosões, e o Sam acreditava que isso estava sendo sabotagem. Então nesse documento, a Elizabeth vai ter ciência de tudo isso, porque ela não sabia, era um documento que só o Sam tecnicamente sabia. E nesse documento diz que alguém do mais alto escalão da empresa era a pessoa que estava sabotando a mesma. Então a Elizabeth decide tomar a diretoria da empresa e começar a procurar quem é a pessoa que está traindo todos eles. Muito bem, a história parece super interessante, certo? Sim, a história no começo é super interessante e é super pautada em várias coisas muito interessantes. E aí, o livro se perde. A gente vai chegar num final que é meio nada com nada, um final meio corrido, onde poderia ter mais informações, mas só foi uma coisa meio que perdida. E para eu falar um pouco sobre esse final, eu vou entrar aqui num ponto de spoilers. Então se você tem interesse em ler esse livro, eu vou deixar aqui um minuto que eu paro de falar com spoilers, mas já deixo aqui de antemão que sim, a história se perde. Pois bem, gente, começando agora a falar com spoilers. Ao longo da história e ao longo do processo da Elizabeth tentando descobrir quem é o sabotador da empresa, vão entrar outros personagens, tipo um detetive, vão tentar matar a Elizabeth 2 vezes nesse processo, mas a verdade é que a Elizabeth, ela nem se esforça de verdade para descobrir quem é o detetive. Eu achava que ela, por ter esse ímpeto do começo de quero descobrir quem é, ela ia começar a ir atrás, sabe? Ia começar a procurar pistas. E não, ela fala, eu quero descobrir quem é, mas não faz nada. E aí surge esse detetive do nada, por conta da segunda vez que tentam matar ela. E esse detetive é tipo o Sherlock Holmes, só que nível 50 mil. Ele é uma pessoa que saca tudo, que encontra tudo, sem nenhum motivo específico. Ele só é muito bom e muito incrível e muito interessante. E aí ele vai começar a sacar todas as coisas, sem nem pesquisar. É só meio que um insight que é criado na cabeça dele. Fora que, uma das coisas que eu achei mais hilárias desse livro, porque esse livro ele foi escrito na década de 70, né? Então a gente não tinha super tecnologia. Mas nesse livro, o detetive, quando ele precisa investigar as coisas no computador, ele simplesmente conversa com o computador. Literalmente, ele chega e fala assim: oi, computador, você pode me passar todas as informações que você tem sobre o Sir Alec? E aí o computador vai responder: claro, eis aqui todas as informações sobre Sir Alec. Sir Alec tem dívidas de jogo. Então quer dizer, o detetive ele não precisa realmente investigar e buscar pistas. Não, ele só vai nesse computador, que é qualquer computador de alguma empresa, e ele conversa com esse computador e o computador dá todas as informações pra ele. Simples assim. Então é assim que ele vai descobrir que as pessoas estão tentando matar a Elizabeth, e a principal pessoa que ele vai desconfiar é do Rhys Williams. Fora isso, a Elizabeth sempre foi apaixonada pelo Rhys. Então, ela assume a diretoria, não vai dar certo, a empresa tá com várias dívidas com os bancos, e os bancos vão ficar pressionando ela disso. E aí ela chega também no insight de,
se eu casar com o Reese, os bancos vão me dar mais tempo. E aí ela casa com o Reese, coloca o Reese na diretoria. E até então, o Reese ele nunca manifestou nenhum interesse romântico pela Elizabeth. E a gente também tá meio que fadado aqui nesse processo a achar que sim, é o Reese que tá sabotando a empresa. No final, a gente descobre que é o Sir Alec, mas do jeito mais bobo possível, assim. Ele simplesmente tava fazendo tudo isso pra pagar as dívidas de jogo. Groundbreaker. Então, assim, é um livro que começa super parrudo e se perde total, cara. Porque no final ainda, o Reese ele vai se apaixonar de verdade pela Elizabeth. Tipo assim, em 2 páginas. Sabe quando o livro ele começa muito forte e aí no final ele só começa a deixar vários furos, várias coisas, nada com nada. Quando eu terminei de ler, gente, eu fiquei assim, é sério isso? Que perda de tempo. Foi uma perda de tempo. Porque foi muito ruim o final. Voltando aqui sem spoilers, eu recomendo esse livro? Definitivamente não. Eu não sei como são todos os outros livros do autor. Eu acho que se você quiser ler Sidney Sheldon, você pode começar então por Conte-me Seus Sonhos, que é um livro que realmente tem um bom final, que é uma história que realmente você vai se interessar e ela não vai se perder no fim. E A Herdeira, infelizmente, ela se perdeu. Foi um livro que tem vários pontos que não foram amarrados direito, que ficaram soltos. Eu posso dizer até que é um livro que o autor quis criar uma camada dentro da história, que não tinha nada a ver com a história. E daí quando você chega no final, nem fazia sentido, nem tinha necessidade. Foi só tipo pra encher uma linguiça ali e realmente deixar com uma expectativa de que algo grandioso vai acontecer. E aí quando chega, você fala, meh. Eu acho que existem muitos outros livros no mercado que fazem mais sentido do que A Herdeira. Então é isso, pessoal. Se você já leu A Herdeira, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse livro. E no mais, compartilha com seus amigos, deixa o like, se inscreve se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Beijo. Tchau. Quer ficar conversando na porta, velho? Vocês gostaram da minha trança? Tá bom, goi.